Olá, eu sou Paula Barros, arte educadora e técnica de cultura do Sesc Maranhão. Como parte da programação de artes visuais do Programa Cultura do Sesc, apresento a exposição Descolonizes, com a artista Sunshine Castro. Por meio desse vídeo conceito, vamos conhecer um pouco mais do processo de criação, dos bastidores de montagem e alguns comentários de participação e elaboração desta exposição. Eu sou a Sunshine, eu sou graduanda do curso de turismo da Universidade Federal do Maranhão, sou fotógrafa e artista visual. Esse trabalho é um trabalho que tenta unir, dialogar com esses processos que me atravessam. Então eu tento pensar em imagens, como essas imagens elas transitam no imaginário, e eu faço esse questionamento a partir do lugar de encruzilhada que eu me localizo, enquanto uma mulher preta, mãe, nordestina. Bom, esse trabalho ele é inspirado no livro Pele Negras, Máscaras Brancas, de Francis Fanon, e ele é pautado no pensamento da intelectual negra Grada Quilombo. Eu tento pensar a decolonização, embora eu use o termo descolonização, porque eu optei em trabalhar o pensamento da Quilomba, que faz essa análise a partir de uma relação atemporal, porque ela acredita que as memórias da colonização elas são reensinadas no racismo cotidiano, Então ela faz esse diálogo entre passado e presente, por isso eu optei, uma vez que eu queria trabalhar o impacto dos signos, dos símbolos, da semiótica na psique de mulheres negras. Então eu trabalho esse processo em tentar perceber o racismo não como algo biológico, Então o trabalho é para além de uma questão de representatividade estética, Ele dialoga muito mais com processos de conhecimento, sobre a necessidade de ecologia do saber, de novas formas, de novas linguagens. Eu venho apresentar o racismo de uma forma discursiva, e como isso ele fortaleceu a construção da nossa identidade nacional, Por isso que tem esse diálogo com o turismo, Uma vez que a miscigenação, que tanto é exaltado no processo de construção dessa identidade nacional, ela não se deu de uma maneira orgânica, Ela foi um projeto de Estado, muito violento. Então eu trago essa perspectiva, não de apresentar informações, mas de fazer um convite às pessoas pensarem o seu lugar social, porque eu acredito que é muito importante, principalmente a branquitude, pensar como se construiu essa identidade, essa identidade que tem esse quê de universal, de natural, e ela é pautada num exercício de expropriação, no exercício de fazer o sujeito negro como uma projeção do que se nega de si, que é o que a gente conhece como um conceito de outridade, quando tem uma cisão no nossa psique, onde o que é belo, o que é agradável, eu associo ao meu eu, e o que é desagradável, eu associo ao outro, Então, a exposição vem trabalhar muito isso, a psique, Tanto de pessoas brancas, Pessoas que têm essa identidade formada na branquitude, como de pessoas negras, Como elas podem trabalhar esse trauma. Então tem todas as esferas, porque
eu acredito que a reparação ela só vai acontecer quando ela for tratada, e é isso que a autora que eu pauto a exposição fala, né? Que existe uma ferida que está aberta e que ela sangra e que ela precisa ser tratada. E se a gente ficar sempre no estado de negação, ela não tem essa possibilidade de tratamento, né? Então, a autora trabalha alguns estágios, né? A negação, a culpa, a vergonha, o reconhecimento, para assim chegar na reparação. Então, se a gente está sempre nessa ideia de compreender o racismo como algo do âmbito moral, a gente fica muito estagnado, a gente não tem como processar, como criar estratégias de desmantelar, né? Então, a exposição ela tem essa perspectiva de buscar estratégias de desmantelar, né? Porque senão a gente passa a vida toda só reagindo, né? E, então, isso é o que eu quero apresentar nesse trabalho. É um trabalho que não é para apresentar as informações em si, né? Porque só a informação não basta, né? Porque o racismo não é ausência de informação, o racismo é necessidade de dominação, né? Então eu acho que isso é muito importante a gente focar. Então a máscara é uma máscara de silenciamento, é um processo de epistemicídio, né, de matar o conhecimento do outro, e é isso que eu trago, principalmente contextualizando os espaços culturais, né, o processo que é reproduzido, né, uma vez que esse corpo, e principalmente negro, principalmente de uma mulher, ele tá expresso e compreendido como utilitário, né, como público. Então é pensar, né, uma mulher negra para além desses estereótipos, para além dessas imagens de controle. O trabalho vem muito nesse processo de rompimento. É um exercício também de cura, né? É um ritual de cura, porque a gente só consegue curar o que a gente consegue nomear, né? Então, se a gente ficar nesse processo de negar os micro-racismos, né, o racismo cotidiano, aquilo que a gente internaliza, mas a gente finge que não aconteceu, que foi engraçado, que foi brincadeira, a gente nunca consegue tratar, né? Então, o trabalho ele traz esse processo também de ritual de cura, né? De dizer o indizível, porque a cura vem através da palavra, ela se materializa quando a gente consegue finalizar ciclos, né? Então esse trabalho ele traz esse processo assim, né? De olhar com cuidado, né? Não é um processo de automutilação, né? Mas é um processo de tratamento, né? Um processo de pensar formas de cicatrização, né? Então eu trago muito esse rompimento com essa necessidade de performar a branquitude e de performar a negritude também, né? Esse direito de ser livre, né? De construir uma identidade saudável. Eu acho que essa é a proposta, assim, crucial, né? Buscar esse lugar de cura, né? Essa escrita que pode ser fluida, né? Que não está demarcada, porque a minha identidade ela é formada enquanto uma mulher preta em ausências, né? Então, cada trabalho é a busca de uma peça que falta, né? De livros que eu não tive acesso, de livros que nem foram escritos. Então, é esse processo de tentar montar esse quebra-cabeça e descobrir quem eu sou, para além dos signos e de tudo que foi posto na minha psique. Então, o trabalho ele vem nessa perspectiva, né, da gente conseguir fazer esse exercício de separar o que de fato é o nosso eu, o que de fato é reproduções socioculturais. O processo de escrita, ele nunca é fácil,
E o meu trabalho eu vejo ele como fotovivência, como escrita da minha vivência, né? E Conceição Evaristo fala que é sempre sangrando. E o processo de construir esse trabalho foi um processo que eu sangrei muito e de várias formas. Primeiro porque eu fiz algo muito diferente do que eu estou acostumada a fazer, né? Eu acabei transitando por outras linguagens porque o processo era fazer esse exercício de descolonização. E é muito difícil porque eu tenho que visitar muitas memórias. Então, é um processo que nasce em 2019, né? As fotos nascem em 2019, teve vários autorretratos, tem muita poesia, tem muita coisa assim que vai ter acesso. E que não é fácil apresentar. Eu acho que é a primeira vez no trabalho que as pessoas vão ter acesso a esse processo, né? Eu construí um livro do artista onde eu apresento todo esse processo. E então não é fácil, assim, ele nasce de muito diálogo, ele nasce de muita leitura, né? Eu tatuei ele no meu braço, assim, porque é o trabalho que pulsa em mim. Eu acho que tudo que eu já fiz, eu fotografo desde 2012, né? Eu saí do Instituto Federal em 2012, então eu já tenho uma certa trajetória, mas esse trabalho ele é diferente, né? Porque ele traz todos os outros juntos, né? Ele traz uma vida toda, né? Então ele é um processo assim que cada peça, assim, cada detalhe, assim, ele foi muito bem pensado, ele tem uma história, nada tá por acaso, nada tá por mera estética, né? Então, eu faço ele por mim, eu faço ele por todas as mulheres que vieram antes de mim, eu faço por todas que virão antes, né? Então, a dificuldade desse trabalho é essa, né? Que ele também não se finaliza com a exposição. Eu acho que a exposição é um momento de celebração, mas é um trabalho que eu vou fazer durante a vida toda. Meu nome é James Martins, eu sou formado em licenciatura em artes visuais pelo Instituto Federal do Maranhão e também sou artista visual. Bom, para a exposição Descolonize-se, eu assino a curadoria, mas é importante dizer que essa função de curador ela foi, na verdade, bem fluida, bem dividida com a Sunshine, artista e fotógrafa, já que esse processo a gente tem desenvolvido durante alguns meses. Ela me apresentou a ideia, me apresentou as imagens e a gente foi construindo como seria essa exposição, como ela seria apresentada ao público durante um certo período. E, enfim, a gente vem desenvolvendo as ideias, constituindo esse texto, o que é essa imagem, como é que seria a exposição. Bom, eu acho que tem essa exposição ela traz muita reverberação para a Sunshine, mas para mim também. A gente se tornou amigo a partir de um estágio no Museu de Artes Visuais, e ali a gente já viu muitas afinidades, justamente por conta do mundo da arte, desse universo que é as artes visuais, mas também inquietações próprias de cada um. E, enfim, quando ela chegou para mim com a ideia da exposição, com as imagens, a gente começou logo a pensar como é que seria essa exposição, como é que ela seria apresentada. E, enfim, ao mesmo tempo, tem essas imagens, as peças físicas, mas também tem todo um discurso, toda uma subjetividade por trás, e ela foi me relatando, enfim, diversas coisas. Leituras, inquietações, processos do racismo, do que é ser mulher, o que é ser mulher negra. E, enfim, a partir dali eu também fui tentando me colocar, fazer esse exercício de me colocar no lugar dela, de empatia, para tentar também me aproximar, inclusive, do que ela queria, do que ela quer tentar dizer. Então, assim, foi um processo também que causou muitos impactos em mim, de fazer esse exercício de me colocar no lugar dela, para
para ver qual é esse ponto, qual é essa perspectiva. E acho que, enfim, a gente teve vários momentos de conversa, de discussão, de sentar, de pensar imagens, de pensar texto, inclusive. E acho que também, como eu disse, traz reverberação para mim no momento que eu me penso como que local social eu ocupo. Então, hoje eu me entendo como pessoa que está entre a branquitude e pessoas negras. Ainda me sinto, às vezes, um pouco confuso, mas isso são inquietações minhas. E eu acho que a exposição, inclusive, a proposta dela é isso, é que as pessoas observem as imagens, observem os textos que estão aqui presentes e que elas percebam qual local social elas estão, que posição na sociedade elas estão cumprindo, que discursos elas estão reproduzindo ou que discursos estão dentro delas próprias, e como elas podem ser agentes da mudança em pontos positivos ou negativos. Então, assim, essa exposição ela foi fruto de, assim, ela está culminando agora, mas ela já é fruto de vários e vários momentos de reflexão, de momentos de tristeza, inclusive, de pensar esse processo de racismo, de conflitos. Bom, a exposição ela é composta basicamente de 9 imagens, mas tem uma série de outros elementos para compor esse cenário que é essa exposição. E é importante dizer que aqui eu estive nesse processo com ela para tentar trazer o que está as reverberações, as pequenas coisas e grandiosas também que estão dentro da cabeça dela. Então a exposição é esse espaço, esse ambiente físico, mas tem muita subjetividade, tem coisas que estão aqui e não estão aqui, de certa forma. Então, assim, aqui está presente um pouco da mente de Sunshine, das inquietações e subjetividades, mas também um momento, tem oportunidades de reflexão. Então, assim, não tem nada muito dado, tem imagens que podem ser lidas. Isso vai, claro, depender da bagagem, da experiência de cada pessoa que vier visitar, que tiver contato com essa exposição. Mas acho que esse espaço, esse momento, exposição Descolonize-se, é um pouco da mente de Sunshine, mas também, de certa forma, um desabafo, um recado. E o interessante é que também cada pessoa ela pode vir aqui e descobrir coisas novas, e entender processos, entender conceitos. Eu acho que o importante é esse, assim, no sentido da exposição, ela traz essa mensagem de pensar branquitude, negritude, racismo, principalmente o processo do racismo e como isso afeta as pessoas negras. Eu me chamo Adeta Holanda, sou estudante de fotografia. Eu participei da montagem, do processo de iluminação e da expografia da exposição Descolonize-se. O processo de montagem da exposição deu de forma bem fluida, fazendo com que a gente conseguisse montar a narrativa nos 2 salões de acordo com a proposta apresentada pela artista, né? Para mim, enquanto fotógrafa, eu achei bem interessante o suporte que ela trouxe, saindo um pouco do suporte tradicional, sendo papel fotográfico. Então, acredito que o suporte, sendo tecido, trouxe uma narrativa também diferente, e o suporte em tecido complementou a poética trazida pela artista. A temática da exposição, para mim, enquanto uma pessoa preta, é bem interessante porque provoca as pessoas a pensarem no racismo de outra forma. Não se perguntando se é racista ou não, mas sim o papel que a branquitude tem em relação ao racismo na sociedade. Olá, sou Larissa Micenas e participei do processo de expografia, montagem e iluminação da exposição Descolonize-se. E uma das perguntas instigadoras que a artista traz quando a gente iniciou o processo de montagem foi o que nós estamos fazendo enquanto pessoas brancas ao falar em relação ao racismo. Então, nesse processo da montagem, enquanto uma pessoa branca, a gente foi construindo, foi se questionando
A artista, ela abriu ela, na verdade, ela faz a gente refletir, né, desse espaço que a gente ocupa. Falar da exposição é falar de um processo de camadas que tangem a artista. E a gente tem 9 fotografias que revelam esse processo do se conhecer, do tratar, do lidar. Ao chegarmos na exposição, a gente se depara com uma fotografia. E essa fotografia, ela inicia todo o contato expográfico e poético. E a ideia inicial é falar dessa clausura, né, causada pela branquitude, e bem como a sufocação. Então, as fotografias, elas revelam muito isso. E o pensar das fotografias, como elas estão alojadas na própria galeria, é falar realmente desse sufocamento. E a gente vê pelos elementos da linguagem visual a máscara, né, e que causa muito isso. E o olhar também. As fotografias, elas se cruzam. Então, você está cercado. E bem como a artista traz nas nossas trocas, nas nossas conversas, para criar essa exposição, esse sufocamento, esse estar cercada de si e dos outros. Então, a gente passeia pelas fotografias, ao mesmo tempo no confronto e ao mesmo tempo no se perceber. E a gente sai e lida com 2 fotografias que já mudam, já estão em outra narrativa, e a gente já tem escrita, já tem uma pergunta, a gente já tem um olhar, sim, o se ver, causado pelo nosso próprio reflexo que está no espelho. Então, estar nesse processo expográfico, eu inicio com a palavra de percepção. O meu desejo é que as pessoas consigam receber esse convite que eu estou fazendo para se pensar enquanto uma pessoa que é formada por várias camadas, né? Então, pensar o seu lugar social, sabe? O trabalho não é para apresentar conceitos, não é para me apresentar em si, né? Eu sou uma entre tantas mulheres negras, né, que vivenciam o racismo cotidiano, né? Então, é esse exercício assim, de provocar, né? Eu desejo que as pessoas se sintam provocadas a buscar tratar, né, todo esse trauma. E aí, quando eu falo isso, eu falo desse processo de romper a negação, e isso em 2 esferas, né? Tanto das pessoas negras que têm medo de falar, né? O silêncio é algo muito, muito constante, né? E o silêncio vem porque a nossa fala, ela sempre tem muitos critérios para serem legitimadas, né? Então, eu quero muito que as pessoas pretas se sintam provocadas a falar, a romper o silêncio, a deformar essa máscara, né? E eu também sinto um desejo imenso que as pessoas brancas consigam pensar a sua branquitude, né? Uma vez que o racismo é um problema da branquitude, né? Então, eles precisam tomar o seu lugar, ser agente nesse processo de desmantelar, né, o racismo. Então, é esse processo assim, de romper com essa ideia de que se trata de ser uma boa ou uma péssima pessoa, né? Porque não é sobre moral, né? A gente não está falando sobre moral, a gente está falando sobre um processo muito complexo e muito bem estruturado. Então, a pergunta que tem que ser feita não é se eu sou racista, né? A pessoa branca tem que se perguntar como eu vou desmantelar esse racismo, como é que esse racismo ele escorre,
das minhas mãos no cotidiano, né? Como eu reproduzo isso, porque o processo contínuo de negação faz com que a gente fique estagnado. E eu quero muito que a exposição traga esse movimento. Eu acho que eu desejo um movimento.